todos os irmãos, bom dia a toda a Assembleia. É uma alegria nós podermos estar juntos e louvar a santidade de Deus. Uns semeiam, outros regam, mas é Deus que dá o crescimento. É verdade ou não? Então nós esperamos em Deus, fazemos o nosso trabalho, o nosso serviço com dedicação e determinação e esperamos em Deus que Deus dê esse crescimento. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías no capítulo 53 e espero hoje conseguir fazer a explicação dos restantes versos. Eu sei que não consegui terminar a semana passada todos os pormenores, no entanto nós vamos ter a oportunidade muito mais vezes, se Deus nos permitir, de passarmos por este texto, passarmos por esta escritura e conseguir discernir o que está aqui para nós hoje. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. É um texto riquíssimo. E hoje, nesta partilha, vamos analisar os restantes versículos que nós deixámos da semana passada, do 7 ao 12. Ainda assim, eu gostava de relembrar um pouco os pontos cardeais dos versículos 1 a 6 e que nós, de alguma forma, também eu não consegui passar por todos de uma forma pormenorizada, ainda que tenha falado sobre eles. Mas podemos dizer e lembrar que o capítulo 53, ainda que comece naquele versículo 1, tem o seu contexto imediato, dependente ainda de alguns versículos do capítulo 52. E nós vimos isso do versículo 13 ao 15, ou seja, quem creu na nossa pregação tinha ali algo ainda pendente atrás. E estava a mostrar uma ação divina, uma ação em que quando Deus tivesse aquela ação, todas as pessoas então iriam entender quem era o Messias. No entanto, quem creu sobre ele, sobre a nossa pregação, ninguém. Todavia,
a quem é que se revelou o braço do Senhor? Quem é que teve a capacidade de entender que ele era o Messias? E todos estes princípios que Isaías está a falar, e nós sabemos que ele tinha noção desde o início que o seu ministério ia ser vedado aos olhos humanos. As pessoas não iam ter a capacidade de entender aquilo que estava a ser pregado, aquilo que estava a ser anunciado. E era necessário que isso acontecesse para que todos estivessem debaixo do pecado. Porque na realidade, quando Deus se manifestou, então aí caíram as escamas dos olhos por causa do pecado. O pecado não nos deixava ver Deus. Então o plano de Deus em resgatar o homem do poder do pecado vai muito além da nossa capacidade de entendimento. Esse plano não só não é concebido no nosso coração, como também depois de nos ser revelado, nos ser mostrado, nos ser pregado, ser exposto, na nossa carnalidade ele é rejeitado automaticamente. Ele é rejeitado e não vai ao encontro do desejo caído quando nos encontramos sem Cristo. Então é necessário que nós tenhamos esta perseverança como Isaías tinha, de saber que nós somos portadores da mensagem da salvação, porém sem a ação divina de Deus, as pessoas não conseguem crer. E eu lembro-me de dizer na semana passada que nós, por exemplo, temos dois momentos de pensar sobre isto e de ficarmos felizes por isso, porque não somos nós que convencemos as pessoas. Então não precisamos de ficar nem... Claro que nós ficamos aflitos por quem nós amamos e estamos ali, de alguma forma, a tentar convencer as pessoas com o Evangelho, com aquilo que já transformou a nossa vida, e ficamos frustrados quando assim não é, quando as pessoas não aceitam, quando as pessoas não entendem e achamos que a pessoa está a fazer de propósito. Mas a realidade é que a Bíblia nos ensina que sem esta ação divina, sem o Espírito Santo fazer esta regeneração de entendimento, porque é Ele que convence do pecado, do juízo e da justiça. Ora, do pecado porque não creem em mim. Então se nós pregamos a Cristo, mas eles por causa do pecado não conseguem crer em Cristo, nós temos que orar também para que a palavra seja bem atendida, bem recebida. E permitir que as pessoas continuem a congregar connosco, mesmo ainda não entendendo o Evangelho. Perseverando. Então o Messias de Deus só iria ser reconhecido após uma ação divina. E ele seria completamente desconsiderado pelos homens e nenhum dos seus argumentos, enquanto esteve na terra, iriam convencer os seres humanos, as pessoas que o ouviam, de que ele era o Messias. Ele não seria atrativo, não teria os requisitos necessários para ser reconhecido como Messias, como a tradição exigia e como os olhos humanos pediam para que ele fosse. Não era visto como alguém que se destacasse, nem entregue por Deus e muito menos conseguindo cumprir a vontade de Deus. Seria visto como um aflito de Deus, ao invés de ser reconhecido como um enviado, como diz a palavra Messias, o ungido de Deus. Ele foi visto como o aflito de Deus. Alguém que estaria a sofrer pela sua própria conduta e erro. Deus está a castigar por tudo aquilo que tu ensinaste errado. Alguém que foi aflito, mas que teria dado razão para ser tratado dessa forma. Foi assim que ele foi visto e reconhecido no seu tempo. Todos o viram assim e consideraram que ele teria sido tratado assim por Deus por causa do seu próprio pecado. No entanto, a Bíblia diz certamente, é assim que o profeta nos diz 700 anos antes, certamente. Vocês já repararam que a profecia de Isaías está escrita no passado? Sendo escrita para o futuro. Porquê? Razão simples. Porque ninguém ia crer na pregação naquele tempo. E só depois da ação divina é que eles iriam ler e olhar e ver, nós o reputamos. Está escrito assim, inclusivamente.
Era uma chamada de atenção claríssima para o futuro, falada num passado 700 anos antes de acontecer. Extraordinário facto e argumento para contrariar ateus. Ele foi ferido por nossa causa, diz o profeta. Certamente que ele foi ferido pela nossa causa, pela nossa conduta. E isso vai tornar-se claro para os crentes. E apenas para os crentes. E estes, os crentes, irão render-lhe glória, honra, louvor e reconhecer o seu poder para sempre. O Senhor alcançou tudo isto de forma sublime e merecida. Nós, quando lhe rendemos louvor, honra e glória, nós estamos a fazer o que ele merece, o que ele é digno. Nós não estamos a fazer algum esforço. E nós devemos ensinar a nossa alma a dizer louva ao Senhor. Ele é merecedor, ele é digno. É um privilégio nós podermos reconhecer isto. E tudo isto, dele ter ganho isto, alcançado isto de forma sublime e merecida, quando ele próprio se disponibilizou para ser traspassado pelas nossas transgressões e pelas nossas iniquidades. Porque era necessário que assim fosse, para que o castigo que estava sobre nós fosse completamente satisfeito. A ira do Senhor fosse satisfeita. E ele sofreu em nosso lugar. E nessa entrega total, o preço justo pelo nosso pecado foi pago. Jesus diz, está consumado. Não há mais nada por pagar. E isto ele fez para que nós pudéssemos ter paz com Deus. Porque o castigo que nos traz paz foi sobre Jesus. Sendo assim, o profeta está a revelar-nos uma coisa muito necessária de entendermos. E é através de um espelho que nós somos incapazes de nos revertermos deste caminho, a não ser por Cristo. No versículo 6 diz, todos nós. Ele encerra toda a humanidade debaixo desta condição. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Sabe que a figura da ovelha frágil, sem conduta própria, sem capacidade de orientação, sem a capacidade de autoproteção, ela vem imprimir ainda mais profundamente nos nossos corações a necessidade e o benefício da morte de Cristo. Precisamos todos, emergentemente, reconhecer a nossa fragilidade de sentido de orientação e autopreservação, porque é a única forma de nós nos orientarmos e buscarmos a fonte, que é Jesus. Busquemos em Cristo remédio para todas as nossas falhas. Portanto, para que Cristo seja apreciado por nós, cada um deve considerar-se e examinar-se a fim de reconhecer que está arruinado até que seja redimido pela pessoa de Cristo. O profeta não usa a figura de ovelha apenas para falar das obras, daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos ou caímos no erro de fazer. Ele usa a figura da ovelha também pela sua própria natureza, mostrando a nossa própria natureza. A nossa própria natureza que sempre nos desencaminha, que nos mostra que nós estamos a entrar por um caminho errante e jamais conseguiríamos ser reorientados se não for através do pastor, que é Jesus. Jamais nós ouviríamos outra voz que nos condicionasse, ou que nos orientasse ao caminho da esperança, a não ser pela voz do próprio pastor, que é Jesus. Então a nossa natureza ligada a esta profecia e ligada a esta imagem da ovelha mostra-nos que nós temos uma natureza que nos desencaminha e na realidade, se nós pudéssemos por instinto natural, por capacidade própria,
nos retomarmos ao caminho, a nossa própria sabedoria, voltarmos ao caminho, ou nos protegermos contra o extravio, então Cristo não seria necessário para nos redimir. Se houvesse essa hipótese, então Cristo não era necessário. E nós temos que entender isto de uma forma claríssima. Diz assim em João 8,36. E as Escrituras são muito claras relativamente a isto. Diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que isto nos quer dizer é muita coisa, mas uma delas é que nós muitas vezes achamos que somos livres pela nossa própria capacidade. Mas a Bíblia não deixa nada ao acaso e diz: se, pois, o Filho vos libertar, e depois diz: verdadeiramente sereis livres. A verdadeira liberdade, o verdadeiro caminho está em Cristo, porque é o próprio Cristo. Este é também um bom argumento para a comunhão dos santos. João Calvino diz no seu comentário ao livro de Isaías em relação a este versículo o seguinte: em nós mesmos estamos espalhados, estamos extraviados, estamos separados, cada um escolhe o seu próprio caminho. Então em nós mesmos estamos espalhados, mas em Cristo somos reunidos. Por natureza, nós nos extraviamos e somos impelidos à destruição. Em Cristo encontramos o curso pelo qual somos conduzidos ao porto da salvação. Você entende isto? Que nós em Cristo somos atraídos a uma comunhão dos santos. Quando nós não estamos seguros em Cristo, nós não valorizamos a comunhão que há no corpo de Cristo, que é a Igreja. E isto é sério e devia ser o primeiro termómetro que estaria no nosso coração a demonstrar o quanto nós respeitamos o senhorio de Cristo. É na forma como nós congregamos. Esse é o primeiro termómetro. A forma como nós abraçamos o corpo de Cristo. Esse é o primeiro termómetro de como nós respeitamos Cristo. Porque nós não podemos respeitar a cabeça e desprezar o corpo. E não podemos abraçar o corpo e desrespeitar a cabeça. Porque é um só corpo. No versículo 7 diz o seguinte: ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O versículo 7, 8 e 9 mostram-nos o seguinte: o julgamento no versículo 7, a sua morte no versículo 8 e o seu sepultamento no versículo 9. E tudo isto estava profetizado que teria de acontecer dentro destes parâmetros. Começando pelo versículo 7, que fala do julgamento do Messias, somos confrontados com a sua própria postura. Ele iria enfrentar todo este processo que culminaria na sua morte. Convém lembrar que o julgamento de Jesus começou de forma ilegal, decorreu de forma ilegal e terminou com um juízo ilegal. E ele não abriu a sua boca. Olhando para trás, o julgamento de Jesus Cristo foi o maior erro judiciário de toda a história da humanidade. Foi o mais infeliz, o mais injusto. E estudantes de direito criminal assumem que a sua prisão, o seu julgamento e a condenação foram premiados de ilegalidades, nulidades e ofensas aos basilares princípios do direito, verdadeiro assassinato pelo poder estatal. Ainda hoje, com todas as mudanças e mais algumas, o direito criminal olha para trás e não vê capacidade de verdade nenhuma, de legalidade nenhuma no julgamento, no tribunal, ou seja, na prisão, no julgamento e na própria condenação. Nada faz sentido aos olhos humanos, nem mesmo no direito criminal. E por uma nota de curiosidade,
Sabem quantos? Eu não tenho atestado isto, não é? Mas isto é pelo direito criminal e por aqueles que são dotados e têm esta experiência e vão à procura disto. Em relação ao direito criminal existem 33 ilegalidades respectivas ao julgamento de Cristo. 33. É interessante, não é? 33. Parece que é uma por cada ano. Em segundo lugar, este julgamento decorreu fora do horário e lugar permitido. Jesus foi julgado em 2 tribunais, um religioso, diante do Sinédrio, e outro político, perante Pilatos. Em ambos os julgamentos não foram apresentadas provas nenhumas. Além das falsas acusações que foram pagas para serem ditas em acusação, as falsas acusações, não houve lugar para testemunhas a favor. Não foi permitido. E apesar das falsas acusações, não houve uma só evidência para condenar Jesus. Não houve lugar para testemunhas a favor e não se observou o tempo mínimo de aviso necessário pela lei para que todos estivessem preparados para o julgamento. Em terceiro lugar, depois de uma prisão ilegal, de uma continuidade de um processo de um julgamento ilegal, só podíamos esperar o quê? Uma condenação ilegal. Jesus enfrentou tudo isto em silêncio, sem esboçar qualquer nota de justificação perante homens. Todo o versículo mostra que o Messias ia enfrentar a morte com muita determinação, assumindo e obedecendo às exigências do plano de resgate. Ele não estava a cumprir ordens humanas. Ele estava a cumprir todas as exigências do plano de resgate decidido por Deus, onde Ele participa, onde Ele é. E devemos ainda concluir que a sua entrega até à morte de cruz foi um ato voluntário e consciente. Ninguém impôs ao Messias a sua morte e nem ele fez qualquer coisa contrariado. Apesar de toda a dificuldade que o esperava, ele enfrentou toda a situação com grande determinação e vontade. Jesus não se defende. Ele aceitou o julgamento injusto por parte dos homens para aceitar o julgamento justo de Deus. E com isto ele faz de pecadores injustos os receptores, os destinatários da justiça de Deus. Entenda aqui a transferência entre um e outro. Versículo 8. Por juízo opressor foi arrebatado e da sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. O versículo 8 fala do momento logo após o julgamento do Messias que culmina na sua morte. No entanto, apesar de todo este aparato ilegal montado pelas autoridades terrenas e que nós conhecemos bem, vemos a ação de Deus a cumprir com todas as suas exigências profetizadas 700 anos antes. Todas. A ideia que dá, e que nós podemos ver estas coisas, é que parece que Isaías esteve a ver tudo aquilo que aconteceu com Jesus. E registou 700 anos antes. E ele, como esteve a ver, ele fala no passado. Como se registasse alguma coisa que ele tivesse a pertencer a ver aquilo. E o profeta declara que a única razão pelo qual veio o sofrimento do Messias, culminando na sua morte, foi a transgressão da humanidade. Tudo isto aconteceu para nos livrar do castigo que nós tínhamos sobre nós. E Romanos 5,19 atesta esta ação voluntária, e ela é claramente corroborada não só com Romanos, mas com alguns outros textos do Novo Testamento. Romanos 5,19 diz o seguinte: porque, como pela desobediência de um só homem,
muitos se tornaram pecadores. Assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Em Filipenses 2, 6 a 8, e eu estou a tentar mostrar a ação voluntária, ok? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Nós vemos aqui o voluntariado de Jesus, consciente, ainda antes de vir à terra, consciente da sua missão, completamente determinado, com a sua vontade no lugar, e a mostrar do início até ao fim a sua determinação que culminaria na sua morte, e uma morte de cruz, uma morte humilhante. Em João 10, 17 a 18, diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Estas são as palavras de Jesus antes de subir até à cruz. Estas são as palavras de Jesus a todos aqueles que estavam a contrariar e a questionar sobre a vinda dele e sobre aquilo que ele era e que dizia quem era. Ele diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Versículo 18 diz: ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi do meu Pai. Vemos aqui a consciência, a determinação e a escolha voluntária do nosso Jesus. Então verificamos que não existe margem para uma imagem de um Cristo cabisbaixo, contrariado, a cumprir uma tarefa que lhe foi designada e que, se ele pudesse, desviava-se no primeiro momento. Não pensando duas vezes em poupar a sua vida em detrimento da nossa. Nós não podemos ter esta imagem de Jesus, muito menos passá-la a alguém. Um Jesus cabisbaixo, derrotado, contrariado. Jamais a Bíblia mostra isto. Os versículos 7 a 8 são o excerto da Escritura que o etíope lia quando foi interpelado por Filipe em Atos 8. A Bíblia descreve que um certo etíope alto oficial da rainha Candace, ou Candace, não sei como é que a gente diz isto em português, Candace. Ele regressava de Jerusalém, ele tinha ido prestar adoração a Deus, e no seu regresso, Deus já tinha isto determinado. Eu quero que ele entenda o que lê. Ele anda à minha procura e eu quero que ele me encontre. Então ele disse a Filipe pelo Espírito: eu quero que tu vás para um certo lugar e fiques ali à espera. E ele foi e diz que era um deserto. Quando diz um deserto, não é aqueles desertos que nós vemos no Saara, ok? É um lugar fora da cidade, onde não passa nada, além de um caminho onde os carros passariam de umas terras para as outras, de cidades para as outras. E ele estava ali sozinho à espera e de repente vem um carro. E um carro não é um carro como hoje, ok? É um carro que dá para acompanhar se nós corrermos um bocadinho. E ele começou a acompanhar o carro e começou a perceber o que ele estava a ler. E começou a perceber que ele estava a ler Isaías 53, versículos 7 a 8. E ele perguntou: entendes o que lês? Lembra-se do que é que o etíope disse? Como é que eu vou entender se não tenho quem me explique? Então ele disse, desde esse versículo, e começou a explicar quem era o Messias. Porque ele perguntou: de quem é que fala o profeta? É de si mesmo? Ou de um outro? E ele começou a identificar quem era este. Era o Messias de Deus, o próprio Jesus, que entregou a sua vida de uma forma voluntária. E a Bíblia mostra-nos isto de uma forma muito clara. E houve um compromisso imediato no coração deste etíope, quando ele entendeu quem era o Cristo. E certamente Filipe deve-lhe ter mostrado qual é um dos primeiros passos que nós temos para nos comprometermos visivelmente com Cristo. Era o quê? O batismo nas águas.
Porque a pergunta do etíope, apesar de nós não vermos toda a explicação, mas diz que a partir daquela escritura até ao fim ele explicou quem era Jesus. E Jesus tinha-lhes dito: agora vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os todas as coisas que eu vos tenho dado. Então era isto que Filipe estava a mostrar e era onde ele ia culminar na sua pregação de evangelismo. Dado é que a pergunta do etíope diz: então o que é que me prende? O que é que me... Não é prende, como é que ele diz? O que é que me impede de ser batizado? Nada, temos ali água, nada. Vamos lá. É o primeiro compromisso. Nós vemos que houve ali um compromisso imediato no coração do etíope e diz que ele foi cheio de júbilo para a sua terra. O que é que vocês acham que ele foi fazer? Espalhar a mensagem que transformou a sua vida. Este é o resultado que Deus espera ao sermos confrontados com a sua vontade. De crescer um amor por este evangelismo, por este espelhar, por esta testemunha que nós somos de Cristo. E este é o resultado que Deus espera. Que nós nos voltemos com um coração comprometido e disponível para um relacionamento pessoal com Ele. Versículo 9 diz: designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Sabe o que aconteceu no tempo da cruz? No tempo da cruz, quando o dia se tornou noite e as horas começaram a passar, eles iam colocar Jesus numa vala, onde eles punham todos os outros criminosos, os outros transgressores. Só que chegou um homem, José de Arimateia, rico, e mais, membro do tribunal que tinha acabado de acusar Jesus Cristo até à morte. Sabe o que é que isto quer dizer? O que é que Isaías estava a ver 700 anos antes? Ele foi considerado para ser sepultado com os perversos, mas com o rico ele teve a sua sepultura. Ele teve a sua sepultura com o rico e mais, com um dos membros do tribunal que o condenou. Porquê? Porque nele não se encontrou nenhuma injustiça e na sua boca não se achou nenhum dolo. E esta é a prova da justiça, da inocência. Vemos como as coisas todas se encaixaram. Versículo 10. Todavia ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Isto é tão doloroso ler esta parte. Todavia ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Parece que existe um paradoxo entre o versículo 9 e o versículo 10. Porque o 9 está atestado à sua inocência. Está atestado à sua... aquela injustiça que está a ser revelada e colocada em cima de Jesus. É reconhecida a sua inocência. É reconhecida a sua justiça. E depois diz no versículo 10: todavia, mesmo assim, com tudo isto, agradou ao Senhor Moelo. Não era de esperar que agora nós disséssemos basta. Basta. Porque o Senhor que sabe todas as coisas não precisava de evidências humanas, como estes homens precisaram das suas coisas humanas, como aquele romano que quando viu o Senhor Jesus já na cruz a separar-se, ele diz: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Deus não precisava destas evidências humanas. Mas a Bíblia diz: todavia ao Senhor agradou Moelo. Parece que nesta realidade era suposto que Deus, conhecendo todas as coisas, tivesse abortado o juízo sobre um inocente. Mas ao invés disso, as Escrituras revelam que agradou Moelo ao ponto de o fazer enfermar. Porém, isto é o que vemos em todas as Escrituras, que tinha de acontecer para haver a reconciliação entre Deus e o pecador redimido. Diz assim Hebreus 10, no versículo 12. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus.
Sabe porquê que foi só sacrifício? Porque este era o único que tinha a capacidade de expiar os nossos pecados. Porque a Bíblia diz também em Hebreus 10 que sangue de bodes e carneiros não tiram o pecado. São apenas sinais, modelo de como o pecado teria que ser expiado, através da morte de um cordeiro imaculado. Mas cordeiro não animal. Era o Cordeiro de Deus. Como João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo deu-se determinado por sua própria voluntariedade para se entregar, porque era o único justo, o único que poderia pagar um preço justo para que todo aquele que nele crer possa ter a vida eterna. Não havia outro. E por isso no versículo 14 diz, porque com uma única oferta, em Hebreus 10, 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo justificados. Irmãos, nós não estamos à espera de um outro sacrifício. Nós não estamos à espera de um outro Messias. Nós não estamos à espera de um outro pecado e achar que Deus não tem a capacidade de promover justificação sobre a nossa vida. Nós não estamos sendo justificados. Quando a Bíblia diz aqui quantos estão sendo, é porque à medida que as pessoas se vão congregando, estão a ser justificadas naquele imediato momento. Mas são justificados de uma vez para sempre. Não há mais nenhum sacrifício. Jesus, ao contemplar este momento, ele teve emoções fortes, porque ele sabia o que o esperava. Nós não estamos a dizer que ele teve de ânimo leve. Eu vou para a cruz. Tudo isto teve uma emoção muito forte em Jesus, porque ele sabia o que o esperava. Jesus sabia que o cálice da ira de Deus tinha de ser satisfeito. Nós não temos noção do que isso é. Jesus tem clara noção. Você lembra-se do Salmo 22? Que o salmista diz, prefigurando aquilo que o Senhor Jesus diria na cruz, Deus meu, porque me desamparaste. O maior sofrimento de Jesus, além do pecado sobre nós, foi o resultado. Foi a sensação de Deus se afastar dele, do próprio Pai se afastar dele. Ele nunca tinha tido esta experiência. Mesmo sendo Deus, ele nunca tinha sido afastado da presença do próprio Pai. Esse foi o clamor mais alto ali na cruz. Deus meu, porque me desamparaste. Não foi alguma coisa dita em poética, em poesia. Foi um clamor forte do seu coração. Jesus sabia o cálice da ira de Deus que tinha que ser satisfeito para que fosse cumprido o plano da reconciliação entre Deus e eu e você, pecadores redimidos pelo sangue de Cristo. João 12, 27 diz assim, segundo isto que ele está a mostrar, antes de seguir à cruz, depois de uma certa mulher ter feito a preparação para o seu funeral e todas as pessoas naquela casa não perceberem o que ela estava a fazer. E ele disse, ela está a preparar o meu sepultamento e vocês não fizeram nada. Ele sabia bem para onde ia. E em João 12, ele diz o seguinte, agora está angustiada a minha alma, que direi eu? Salva-me desta hora? Pai, salva-me desta hora? Isto era o que as pessoas queriam que ele dissesse. E isto era o que a carne dele, sendo fraca, muito provavelmente estava naquela... Mas ele diz isto antes até mesmo de ir ao Getsemane. A minha alma está angustiada, sim, não escondo as minhas emoções. Está a ser difícil esta hora. Ainda todos os discípulos estavam todos contentes, porque eles estavam em Jerusalém, na hora da semana da Páscoa, porque era festa todo o dia. E ele estava angustiado, porque ele sabia o que o esperava. Ele era o verdadeiro Cordeiro de Deus, que pela última Páscoa e pela primeira comunhão, para todo o sempre, nós iríamos celebrar a sua morte e a sua ressurreição. Mas ele diz o seguinte, mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Mas precisamente com este propósito vim para esta hora.
Jesus foi até ao fim, apesar de toda a dificuldade demonstrada em enfrentar o peso do nosso pecado, a clara sensação do afastamento de Deus, o cálice da sua ira, mas no fim de tudo isto, o pagamento justo foi saldado. Ouça, o seu pecado foi perdoado na cruz. Glória a Deus por isso. Aquilo que me mastigava e muitas vezes nos mastiga, a dizer que nós não somos dignos, e sejamos verdadeiros, irmãos, não somos dignos, nem deste amor, nem desta justiça, mas foi-nos dado por graça de Deus, e nós somos gratos a Deus por isso. E por isso entregamos a nossa vida em dedicação a este Deus Altíssimo e a este Jesus que é nosso Senhor. Jesus foi até ao fim. O pecado foi perdoado, o pecado foi pago. Em Atos 2, 21 a 24, quando Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a proclamar pela primeira vez o Evangelho com a ousadia do Espírito Santo, ouça o que ele disse nas suas palavras. Se 50 dias antes este homem não quis acompanhar Jesus e fugiu, agora ele levanta-se e diz estas palavras: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Conhecem esta determinação? Esta é a determinação do Espírito do Senhor a fazer a obra numa pessoa igual a nós. 50 dias antes estava a fugir dele. E agora, depois de ser cheio do Espírito Santo, ter a ousadia de dizer: quem invocar o nome do Senhor, esse será salvo. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres. Vocês atestaram isto, vocês testemunharam isto com os vossos próprios olhos. Como vós mesmos sabeis, 23, sendo este entregue, e agora repare, isto é extraordinário. Agora Pedro entendeu. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Sabem porquê é que Jesus não foi retido pela morte? Porque ele é santo. E era o único que depois da morte seria justificado, ou seja, seria ressuscitado, aceito por Deus. Muitas pessoas chegam àquele momento, né? Se Deus fosse bom, não havia miséria na terra. Se Deus fosse todo-poderoso, então Deus não pode ser nem bom, todo, nem todo-poderoso. Sabem porquê é que essas pessoas derrapam na lama toda a sua vida? Porque eles não entendem o grande argumento e o grande atributo de Deus, que se chama santidade. E porque Deus é santo, Ele amou-nos sendo nós inimigos. Mas porque Deus é santo, Ele é tão justo que entregou o que tinha de melhor para nos resgatar da nossa podridão. Está resolvido o assunto. Deus é todo bom e Deus é todo poderoso e Deus é todo santo. E por isso Jesus teve que ir à cruz morrer pelo nosso lugar, pelo nosso pecado. E está respondida à filosofia que ainda hoje debate muita gente, porque as pessoas não entendem Jesus como santo. E por isso não entendem que Ele não foi retido pela morte e que Ele hoje vive, eternamente vive. E todos aqueles que depositarem a sua fé nele continuarão vivos, mesmo depois da morte. Jesus diz assim a uma amiga sua do coração, porque ela estava aflita porque ele não tinha ido visitar o seu irmão mais cedo e ele morreu. Se tivesses vindo mais cedo. E ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se a igreja vivesse por estas palavras, irmãos, nós corríamos a pregar o Evangelho com determinação, com voluntariedade, cheios de ousadia, porque o convencer os outros não está em nós, irmãos. Não permita que esse erro e esse engano o impeça de pregar o Evangelho. Prega o Evangelho a tempo e a fora de tempo.
Muna-se com o Evangelho. Construa-se. Dedique-se ao Evangelho. Conheça profundamente o Evangelho. Ia dizer como conhece a novela das 9. Que sabe todos os episódios e aquilo que vai acontecer amanhã, que ainda nem saiu. Porque já leu na revista. Leia a revista de Deus, por favor. Muna-se do Evangelho. Pedro declara que este sempre foi o propósito da vinda de Jesus. Agora, quem é que disse a Jesus? Não, morrer não. Se for preciso, dou a minha vida para te salvar. Tão querido, foi o primeiro a fugir. O que é que Jesus disse? Oh, Pedro, Pedro. Esta noite, ainda o galo não cantou e tu já me vais ter negado 3 vezes. Humilhação. Na nossa carne nós não somos capazes de fazer nada, mas pelo Espírito do Senhor, Ele diz isto. Quem crer no Senhor e invocar no nome do Senhor será salvo. Pedro declara que este sempre foi o propósito da vinda de Jesus. Ele foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. É assim que ele diz. E que esta era a única via para a salvação, por todo o que se identificar plenamente com o Senhor no seu sacrifício, na sua morte e na sua ressurreição, também ressurgirá com Ele no último dia. Estas são as promessas do Evangelho para todo aquele que nele se humilhar e crer. Pedro falou isto de uma forma aberta no dia de Pentecostes. Sabe uma coisa? Hoje é o dia de Pentecostes também. Porque no dia em que o Pentecostes celebrou o Pentecostes, já celebrava Pentecostes desde a saída do Egito. Mas ali foi a dádiva, a promessa do Senhor Jesus em João 14 e João 16. Eu tenho que ir para o Pai, porque se eu não for para o Pai, o outro Consolador não virá. E é Ele que vos vai ensinar, é Ele que vai estar ao vosso lado, diariamente. Eu não vos vou deixar órfãos. Promessa de Jesus. Promessa de Jesus. Versículo 11. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Sabe qual é o fruto do penoso trabalho da sua alma? Somos nós. Redimidos. E diz que Jesus está satisfeito com essa redenção. Vamos alegrar-nos com Cristo. Vamos mostrar-lhe a nossa gratidão e alegria. O nosso júbilo. Como aquele etíope que foi para a sua terra, jubiloso da verdade que ele ouviu. Da verdade que ele abraçou. Então, cada vez que um pecador chega ao conhecimento da verdade e se arrepende, existe festa no céu. É isso que Jesus ensina em Lucas 15. Cada vez que um pecador se arrepende, o céu jubila. E sabe mais? Cada vez que um crente redimido reconhece este júbilo e jubila, como o louvor que nós tivemos ainda agora, há pouco, o céu está em festa também. Porque nós estamos a alegrar-nos com a alegria do Senhor. O Senhor é aquele que mais se satisfaz pelo fruto do penoso trabalho da sua alma. Diz o meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Eu estou chateado com o Word, mas eu percebo que o Word é limitado. O Word é um programa de texto onde eu escrevo as pregações, onde eu estudo e eu trabalho. E sempre que eu tenho este versículo, ele tenta-me corrigir e diz que não são as iniquidades deles, é a iniquidade deles. E eu disse, tu és burro. Tu não entendes. Porque a Bíblia está a falar dos todos. Sim, em português corrente seria a iniquidade deles, mas a Bíblia está a mostrar as iniquidades deles. E por isso, shut up, cala-te. Fico chateado com o Word. E depois mete lá assim, adicionar ao dicionário. E ele pinga, mete outra vez. Ele não aceita este versículo. Sabe mais quem não aceita este versículo? Os que estão ainda com as escamas nos olhos. Sabe, o júbilo
Foi isto que o Senhor ensinou enquanto pregava o seu reino. E ele ensinava acerca do prazer no fruto do seu trabalho. E ele via com dor na sua alma os próprios irmãos a rejeitarem os seus próprios irmãos. Os próprios fariseus a acharem-se mais do que os próprios irmãos judeus, porque eram inferiores na classe. E Jesus disse assim, olha, vocês não têm esse direito. E ele ensinou 3 parábolas. A da dracma perdida, a da ovelha perdida, deixem-me dizer isto agora por ordem. A da ovelha perdida, a da dracma perdida e a do filho perdido. Ele estava perdido, ele estava morto, mas reviveu. E o irmão dele, o que é que ele fez? Estou chateado. E o pai estava-lhe a mostrar a alegria que ele tem por cada pecador rendido à verdade. Versículo 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Sabe uma coisa, irmão? Esta profecia, ainda que estivesse no passado, continua como futuro, porque ele ainda continua a interceder por nós. Ele continua a interceder por nós. E este último versículo fala-nos na glória de Jesus. Na glória que ele alcançou ao completar o plano perfeito de Deus, na reconciliação do seu povo. Vamos louvar a Deus? Vamos louvar a Deus. Vamos louvar a sua glória. Vamos louvar o seu propósito. Vamos louvar a sua determinação. Vamos louvar a sua voluntariedade, a sua entrega. Vamos louvar a sua vida. Vamos louvar a sua ressurreição. Vamos louvar o seu plano, a sua graça, a sua misericórdia. Vamos louvar o seu amor. Vamos louvar a sua justiça. Vamos louvar a sua retidão. Vamos louvar a sua paz. Vamos louvá-lo. Vamos ficar de pé e vamos louvar a Deus.